Oi moçada, meu nome é Juliano, eu vou falar sobre o PMD. O PMD é uma ferramenta que varre o seu código-fonte, basicamente procurando por problemas de codificação que vão tornar o seu código menos legível e vão causar um problema aí na manutenabilidade do mesmo e possivelmente pode gerar algum problema, algum bug, certo? Então, o foco dele é garantir que seu código tenha uma boa qualidade, uma boa legibilidade, certo? Então, estar atento às recomendações dessa ferramenta, assim como outras ferramentas como o Checklist e o Find Bugs, que é mais direcionado realmente a bugs, pode melhorar e muito o seu código-fonte e tornar aí futuras manutenções, a procura por erros, algo um pouco menos complexo e um pouco mais ágil, ajudando aí no budget do projeto. Tá? Ele é uma ferramenta que pode rodar no console, pode rodar no seu Eclipse, utilizando-se um plugin, ou você pode disparar ela no seu build, gerando um relatório, um e-mail, uma notificação, enfim. O meu foco aqui é falar sobre o PMD com Java, certo? Nós vamos utilizar o plugin do Eclipse. E quando eu falar de Eclipse, a partir de agora eu posso estar falando do Rational Software Architect ou do Rational Application Developer, o RAD, certo? Então, a título de curiosidade, eu estou utilizando aqui o Rational Software Architect versão 8.5.1, que não é a mais atual, mas por necessidades de projeto, eu estou usando ela, tá? O caminho normal de instalação que vocês podem achar na documentação é adicionar o update site lá no seu Eclipse, certo? Lá em Help, está o New Software. Você vai encontrar na documentação um direcionamento para adicionar aqui, certo? Porém, eu já vi alguns problemas e eu prefiro fazer manualmente, que é você vai no site do PMD, tá? Vai lá em plugins, Eclipse plugin, legal. E aqui ele está falando para você o processo que eu falei aqui de adicionar o update site no Eclipse. Porém, eu vou colar aqui, tá, na URL. A gente vê que desde dezembro de 2014 isso mudou, tá? O site mudou e não está atualizado lá na página oficial do PMD. Se você seguir o que está lá, vai ter problema, certo? E aqui ele indica realmente o site adequado, mas como eu disse, eu vou copiar a URL, bonitinho aqui, tá? E vou lá em plugins, o PMD está no SourceForge, e aí eu baixo o mais recente, ó. Foi compilado dia 11, ou seja, estou gravando esse vídeo dia 13 de março de 2015, e o mais recente foi de 2014, certo? De novembro de 2014. Você baixa ele, tá? É um download bem rápido, tá? Do PMD. Vamos lá. Legal. Ele vai baixar um arquivo jar. Salvar para arquivo. O que eu faço com esse jar? Eu vou lá em Downloads, organizar aqui pela data. Aqui está, tá? PMD plugin, baixei agora no 57. Eu vou mover ele para a pasta plugins do meu Eclipse. Normalmente no Linux está em opt idm sdp plugins. Colei o carinha aqui, certo? Bonitinho. Tá aqui o PMD. E reinicio o Eclipse. Tá? Então no meu caso eu já havia colado, não colei agora, foi só para ilustrar como se faz. Então você já vai ter o PMD funcional aqui, certo?
Eventuais problemas, eu sugiro que você altere a sua versão do Eclipse ou altere a sua versão do plugin, certo? Bom, agora, após instalado, eu só vou mostrar rapidamente aqui a configuração. Eu vou em Windows Preferences, PMD. Você pode configurar o símbolo, cores dos warnings que ele vai dar, onde ele vai gerar log, certo? E aqui você tem as configurações das regras, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora, mas basicamente você habilita ou desabilita alguma regra que você vai checar ou não. Beleza? Por exemplo, se você procurar aqui em algum lugar, você vai achar aqui uma regra que diz que ele sempre vai procurar para abrir e fechar chaves depois de um if, certo? E tem gente que não quer que isso seja obrigatório, certo? Então, para ele não sinalizar isso aqui, você pode desabilitar a regra. Então, você procura por ela aí e remove a regra. Tem os botõezinhos aqui. Quando você está num projeto que tem várias pessoas, é legal você exportar o seu rule set, ou seja, seu conjunto de regras, e forçar que todo mundo utilize esse mesmo conjunto de regras no projeto, certo? Dessa forma você tem uma equipe desenvolvendo um código mais homogêneo, certo? Na pior das hipóteses, com os mesmos vícios. Bem, configurado, com ele configurado é hora de rodar, certo? Eu criei um projeto aqui bem feinho, tá? Um projeto web. Criei uma classe aqui no default_package e uma classe aqui em um pacote qualquer. Pode ver que eu usei nomenclatura errada, tá? A classe aqui com C minúsculo. Aqui coloquei um if sem as chaves, enfim. Não coloquei javadoc nenhum. Tá bem feinho aqui meu código fonte, tá? Então a ideia é mostrar o PMD funcionando. Não tem o construtor nas classes, certo? É um código feio, no mínimo. Então clico com o botão direito aqui no projeto, vou lá em PMD e check code, checar o código. Vai ser rapidinho aqui, tá? Porque ó, o projeto é minúsculo, a velocidade que ele vai demorar para checar está ligada ao tamanho do seu projeto, ou seja, quantas classes ele tem, tá? Então ele terminou de rodar aqui, legal. Você já pode ver que ele fez algumas marquinhas aqui, certo? Vermelhinho. Vermelhinho é quando você tem um problema mais sério, certo? Se essas... terminando de rodar, você vai lá em Windows, se ele não abriu as janelas automaticamente, certo? Vai lá em Show View. Order. Vou lá em PMD. Vou lá em Violations View e Violations Outline. Tá. Essa Violations Overview é a visão geral, tá? Ela classifica por pacotes e aí por classes, tá? Você pode ver os erros que você tem aqui na sua classe. Falar erro não é muito adequado, né? Vou falar aí as notificações, é melhor. Não é um erro. Então quando eu clico na classe aqui, faz sentido aí você clicar na Violations Outline, certo? A Violations Outline mostra os problemas da classe que você está aberto ali no editor, tá? Eu abri a classe sem pacote, agora eu vou abrir a classe com o nome errado. Então você alternando aqui entre as classes, tá? Ele alterna, obviamente, os erros aí, tá? Então legal, rodei bonitinho, agora eu vou começar a trabalhar, né? Nos erros, nos problemas. Então vou lá. A primeira recomendação dele aqui, ó, amigão, você tem que ter pelo menos um construtor aí na sua classe, tá? O segundo que ele já classificou como severo, como grave. O nome das classes deve iniciar com maiúsculo, amigão. Tá errado isso.
E, enfim, não tem um pacote e assim por diante. Se eu altero aqui agora para minha outra classe, ele alterou os erros aqui no Violations Outline. E aqui está o exemplinho que eu falei lá no comecinho do vídeo, ó. Eu tenho um if aqui sem as chaves, certo? Então é recomendável que você utilize. Então, por exemplo, vamos ajustar esse if aqui. Vamos colocar o else aqui de novo. Tá? Coloquei o if, coloquei o else, coloquei as chaves, tá? Continuou um código feio, beleza? Relembrando, somente fins didáticos. Ele não ajusta automaticamente os erros aqui, certo? Ele não desaparece o erro. Então você faz o que? Botão direito, vou lá em PMD, vou fazer um check code de novo, tá? Então legal, o bichinho já limpou os 2 erros que tinha aqui falando das chaves, tá? E bem, ainda continuou com erros aqui. Ele está falando do igual para comparar uma string. Ó, amigão, você tem que utilizar o equals aqui para comparar strings, ao invés de igual. Tá, e assim por diante. Então vamos lá, vamos colocar o ponto equals. Legal, vamos corrigirmos mais um erro. Aí ele está falando também aqui, ó, é recomendável que você tenha somente um return no seu método. Então, vamos lá, string retorno recebe teste, por exemplo. Tá, retorno recebe null. E dessa forma, ó, nem sei se eu fiz a coisa certa aqui, tá? Mas enfim, return. Com essa adequação aqui, acabei até eliminando o else, certo? Era uma coisa muito idiota aqui. Ele verificava se o return, se o teste era igual a vazio, e aí retornava null, certo? Então agora ele joga o null para a variável return e retorna a variável retorno. Se ela tiver valor, vai retornar o valor que tem nela. Se ela estiver vazia ali, ela vai retornar nulo. Aí eu vou passar o PMD novamente, tá? Check code. Legal. Bom, pode ver que eu acabei gerando outros erros, certo? Mas enfim, acabei dando um mau exemplo aqui, mas a minha finalidade aqui é acabar mostrando como utilizar o PMD, certo? Para não ficar um vídeo grande, não vou focar na resolução desse problema aqui mesmo, porque não é um problema, é um código realmente porco, tá? Se eu não me engano, o tipo de erro que é classificado como azul é um intermediário. Vamos lá em Preferences, a gente pode checar aqui em PMD. Não, o azul é o mais baixo, certo? O verdinho é o médio, que acaba sendo meio estranho, né? Falta o amarelo, por exemplo. Legal. Bom, basicamente é isso, tá? O PMD ele é bem customizável, tá? Você consegue fazer um conjunto de regras bem decente com ele, certo? E é isso. Sugiro você implementar o PMD junto com o Checkstyle e o Findbugs nos seus projetos, utilizar arquivos de configuração em comum e melhorar seu código-fonte como um todo. Boa sorte nos seus estudos, no seu trabalho.